Meninos e meninas, boa noite! Bem-vindos a mais uma aulinha. Hoje nós vamos estudar ele, Logical Chess, tá? E para quem tem dúvida, pessoal, vocês estão vendo um tabuleiro da marca Paraná. Isso aqui deve ter, sei lá, 40, 50 anos. Vem até com essa caixinha, né? Ó, das peças. É bem antigo. Eu coloquei esse feltro verde aqui, né? Ó, tá vendo? Brinquedos Paraná, deixa eu focar aqui, peraí. Aí, Brinquedos Paraná, isso aqui vem até com a... Então eu tô matando a saudade, tá bom? Garanto que muitos de vocês aprenderam xadrez num tabuleirinho desse aqui, viu? Galera, é o seguinte, hoje, para combinar com essa relíquiazinha, eu peguei uma partida desse livro de 1899, é uma partida antigaça, tá bom? Inclusive o nome dos caras, eu nem sei, de brancas, o cara chama Zayson, e de pretas é um tal de Walthofen, foi jogado em Viena, e eu deixei vocês na visão das pretas, porque vocês vão ver que loucura, o preto vai ficar bem nesse jogo, tá? E é uma miniatura, é uma partida que ela tem, se eu não me engano, 17 lances, 17 lances, tá? Eu só vou pedir para vocês não repararem, gente, que essas pecinhas, elas não têm peso, então se você encostar, ela cai, ó, tá vendo? Então se eu derrubar as pecinhas aí, ó, vocês não ligam não, tá? Uma coisa, gente, ó, esse livro, Logical Chess, eu vejo que a galera tá comprando, tá baixando o PDF e tal. Eu coloquei uma coisa na cabeça, eu acho que eu vou começar a postar bastante vídeo, porque são 33 partidas esse livro. Eu já devo ter o quê? Umas 8, 9, 10, tá? Pelo menos umas 7 partidas desse livro eu tenho, 8 com essa, 9, não sei. Mas se a gente olhar todas as partidas do livro, a gente completa ele, tá? E é bom que aí vocês assistem por vídeo. Às vezes é mais fácil, é um jeito de vocês estudarem. Mas mesmo assim eu recomendo pegar ele na mão ou num PDF e passar. Porque esse livro aqui é sensacional, porque ele cobre lance a lance em todas as áreas do jogo, né? Abertura, meio jogo e final. Mas vamos lá, ó. Dito isso, a gente vai ver uma Ruy Lopes, tá bom? E o preto ele vai jogar o Gambito Janich, tá bom? O Gambito Janich ele é muito parecido com o Gambito Rousseau ou Gambito Lucchini dentro da italiana, por exemplo. A gente sabe que na italiana, ó, E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, F5, e aqui a gente cai no Gambito Rousseau. O Gambito Lucchini, ele é depois que você entra na Gioco Piano. Então vamos supor, pimba, pimba, ou roque, e aí vem o F5 depois, tá? Depois de você entrar na linha da Gioco Piano. Aqui, diretão assim, é o Gambito Rousseau, tá bom? Ele lembra muito o Gambito Viena, de brancas, tá? Só que vocês vão ver essa mesma estruturinha na Ruy Lopes, tá bom? Então, ó, brancas jogaram E4, E5. Galera, E4, E5, a gente tem dois lances muito bons, tá? O primeiro é cavalo F3. Esse é o melhor lance. Eu acho que assim, a máquina hoje não encontra outro lance bom, tá? A não ser que você, claro, gente, contra a siciliana, aí você vai jogar uma lapim, enfim, mas aí não é E5. Contra E5, melhor é cavalo F3. O segundo melhor lance, talvez, entrar na linha da Viena, tá bom? Ou o Gambito do Rei, e entre outras cositas más. Mas a máquina acaba recomendando cavalo F3 mesmo. Atacou, pretas jogam cavalo C6, defende, bispo, bola 5, bispo Bernardo 5, Ruy Lopes. E aqui, ó, vamos dar um pause, eu quero que vocês entendam uma coisa. O jogador de Ruy Lopes, ele vai saber isso que eu vou falar agora. Mas você que está aprendendo, às vezes você se ilude
eu falo por mim, quando eu estava aprendendo xadrez, eu tinha meus 500 de rating, eu achava o máximo, né? Eu queria jogar Rui Lopes porque na minha cabeça eu tomava o cavalo, o cara retomava, o cavalo é o defensor do peão, né? E eu ganhava o peão, né? Então, por exemplo, o cara vinha para cá, tomava e... Eita aí, ó o cavalinho caindo, né? E aí cai o peão, o branco fica deliciosamente fofo. Um jogo fofo. Meu Deus do céu, é muito gostoso. Então, calma lá, Veloz. Como diz o grande Rafael Leitão, o nosso grande mestre, não é tão fácil. Se xadrez fosse fácil, não tinha tanta regra, não tinha tanta teoria. Calma lá, Veloz, calma lá. Ó, não caia nesse tipo de coisa, porque não é um peão grátis, tá? Vamos supor que você jogue A6, bispo toma, e aí você fala, Hugo, eu aprendi desde o começo que se toma em direção ao centro. Tá bom, queridão. Só que nesse caso você vai tomar abrindo a coluna D. Ah, mas que absurdo. Que absurdo. Por que isso? Porque o cara, ele não vai tomar, porque se ele tomar, a dama tem um garfo em D4 atacando cavalo e peão, cavalo Voltaire, porque até Voltaire voltava, e ainda cai com cheque. E você recupera o peão com ganho de tempo. Então, ó, mas eu quero trocar tudo. Tudo bem, filho, você vai trocar nos meus termos, né? Então, ó, tomou, centraliza o cavalão, enfim, e tá tudo bem, tá? Você pode até fazer fala, pode até jogar com esse aqui, ó, tá? E o cara não pode fazer o roque, porque senão cai a dama, aí fica, né? Pode ser jogado de N maneiras. Então se atente a isso, tá? Às vezes num rating mais baixo, galera, o cara realmente, porque o cara aprende que realmente se toma em direção ao centro. Mas quem joga, Rui Lopes, quem joga, sabe jogar, né? Uma Genes, por exemplo, esse gambito chama Genes ou Schliemann, é os dois nomes, tá? O cara vai saber o que fazer, então toma muito cuidado, tá? E aí o cara entrou, né? As pretas jogaram F5. Vocês não vão ver muito isso hoje, porque é muito perigoso, tá? O livro até cita que, inclusive, quando o peão F das pretas, em aberturas de E4 e E5, gente, E4 e E5, tá? Não estou falando de francesa, Caro-Kann, nada disso. Pirque, estou falando de abertura de E4 e E5. Quando o peão F avança, seja o peão preto para F5, quanto o peão branco para F4, você abre a diagonal do rei, tem muito tema de dama entrando com cheque, tá? Tanto dama H4 das pretas, quanto dama H5 das brancas. Então tem muito tema, cavalo entra, dama entra. Então hoje eu acho que para uma partida pensada acaba sendo, não vou falar aqui refutado, porque tudo tem teoria e tudo tem estudo. Mas eu acho que é mais perigoso e mais arriscado. A galera às vezes joga num blitz, num clube, ou numa, sei lá, para você pegar o cara desprevenido. Eu já ganhei, eu fiquei muito feliz quando eu joguei o Gambito Rousseau contra uma pessoa do clube de xadrez aqui de Rio Preto. Pessoa que tem 2.000 para lá de rating. E eu com meus meros 1.300, 1.400 da época, não lembro. E eu consegui ganhar. E eu fiquei muito feliz, porque, lógico, né, apanhei 15 vezes e ganhei uma. Mas por quê? Você viu que pega a pessoa despreparada, pega de calça curta, né? Mas enfim, vamos lá. Isso aqui é uma partida do século XIX. Jogou F5. A ideia é lurar. Lurar é ótimo. Isso aqui é coisa de gente que joga tíbia, caramba. Tibiano. Que é atrair as brancas a tomarem o peão e abrir mão do centro, do peão central. Por quê? Se o cara toma,
Gente, tem N jeitos de você jogar, você pode jogar aqui, né? Veja que o peão E não andou ainda, então o cavalo não está cravado. Como é que faz com esse cavalo, né? Ele anda para cá, dama toma. Vem para cá, cavalo toma. Então, vai fazer o quê? Vai cravar aqui? O cara vai jogar aqui, né? Agora está ameaçando o cavalo de novo, da mesma forma. E outra coisa, futuramente, hora que o peão D avançar, segurando o peão de E, vai abrir um ataque, vai recuperar o peão, vai ficar bem, tá? Esse tipo de posição lembra muito a Viena, o gambito Viena de brancas, né? Então, ó, as brancas, se você tá de brancas aqui, o que você faz? Lembrando, galera, que parecido com o Rousseau, deixa eu ver aqui, ó. Se você joga cavalo C3, não é bom porque toma. Não, aqui não tem garfo, tá certo. Aqui até que funciona. O cavalo C3 até funciona, eu acho. Mas se você tá de brancas aqui, o que você faz? Se você é um cara dinâmico, né? Você vai mirar o quê? Desenvolvimento de peça. Então você vai falar, opa, cavalo C3 protege, tá? E tá tudo certo. Por que eu falei que não tem garfo? Porque quando é o caso da italiana, e a italiana só muda a posição desse bispo, e isso muda tudo, tá? Se você tá jogando uma italiana com o gambito Rousseau, que é exatamente isso, e aí você defende com o cavalo F3, cavalo C3, interroga 1000. Porque o cara vai tomar e ganhar o peão. Você não pode retomar, porque leva um garfoso do demônio aqui, ó. O capeta vem com o tridente lá do inferno e espeta 2 peças suas. E ri da sua cara ainda, né? Então, veja que tudo muda por causa do alinhamento. Na Rui Lopes, como o bispo está em Bernardo 5, isso não acontece, tá? Então tá tudo certo. Lembrando, tá tudo bem. Então, você pode jogar, se você é um cara dinâmico, fala assim, ó, bom, eu quero, sei lá, roque, cavalo C3, quero desenvolver peça. Se você é um cara mais conservador, você segura o peão de E com D3 e tá tudo bem também, tudo jóia. E se você é um cara agressivo, você quer ir para as cabeças, como o jogador de brancas fez, ele mandou o D4 aqui, ó, na cara, tá? Deixa eu ver, tá, beleza. E aqui, galera, é interessante porque esse cavalo tá bem colocadinho aqui, né? E aí você pensa, e se eu fizer, esse cavalo foi a única peça depois do bispo que se desenvolveu. E se eu tomo e ganho um peão central, ele não vai retomar porque eu tomo com ganho de tempo, tá? Então, o que as pretas fizeram aqui? Tomaram o peão. F por E4. Por quê? Ah, mas ele vai capturar. Tudo bem, tudo jóia. Tomou F por E4. Deixa eu ver o que está falando aqui, ó. Tá. Aqui, galera, ele dá o primeiro diagrama, tá? Ele dá o primeiro diagrama aqui. Eu fiz algumas anotações aqui. Por quê? O cara vai retomar, tá? Como de fato aconteceu. Retomou, ganhou o peão. Lembra que eu falei para vocês? Aberturas de E4 e E5 lembra sempre de uma coisa. Se você está jogando uma abertura de E4 e E5 e o peão F avançou, no caso o peão das brancas, ou o peão das pretas, perdão, avançou. Você tem que ficar esperto quando o cavalo vai para E5, tá? Porque ele sai do caminho da dama, tá? Ele abriu o caminho da dama. Essa dama vai bulinar você aqui, tá?
Vai bulinar você aqui. Outra coisa, né? Você está prevenindo o quê? O cara de jogar D4, D6 ou D5. Não dá para o cara jogar aqui. Primeiro que aí o cara vai se cravar, ele vai se complicar inteiro mesmo, né? Enquanto eu vou falando, galera, vai analisando e vai pensando o que você de pretas faria, tá? Enquanto eu estou falando aqui. Hugo, mas por que eu não posso tomar? Porque, ó, tanto D6 quanto D5, vamos pôr um D6, porque às vezes você fala assim, eu vou atacar ali, o cara vai tomar o cavalo e vai ganhar nas trocas, porque você vai fazer o quê? Ele vai ganhar um cavalo. Veja que, ó, de qualquer forma, é muito ruim, você toma, o bispo retoma e ganha, com cheque, né? Ganha nas trocas, né? A gente fala em inglês win the exchange, que é o quê? Fica com qualidade a mais. Quando a gente fala ganha nas trocas, né? Win the exchange, quer dizer que no fim do dia, no final das trocas, quem está com qualidade a mais é o branco ou o preto, tá? Então veja, ó, cheque, vai defender e vai cair a torreta, cinzeiro. Então vemos que o D5 já não pode jogar. Já fica chatinho aqui, né? Cadê? Ó? Vamos voltar aqui. Tá, vamos ver como é que tá aqui as coisas. Tá assim. Outra ameaça das brancas, gente, é que se as brancas estão ameaçando aqui, por exemplo, ó, vamos supor que, sei lá, algo do tipo, vou passar um lance. O cara ameaça esse, tá? Você toma de D. Dama H5 cheque. E vai levar mate. Porque, ó, não pode, ó. O cavalo toma. Tá? Rei E7. Dama F7 cheque. Rei D6. Cavalo C4 é mate, né? É mate. Então, e deve ter mais coisa aqui. Deve ter mais coisa. É que, assim, de cabeça, dando uma olhada aqui no diagrama e na análise, é o que dá para fazer. É o que a gente pode pensar aqui. Então, veja, tome muito cuidado, tá? Dito tudo isso, cavalo veio para cá. O que eu faço? Tá? Porque veja que o cara quer te dar mate rápido, mas calma lá, ele tem que desenvolver as peças ainda, não adianta ele vir atacando que nem um louco. Uma continuação talvez mais segura teria sido o quê? Tava como assim, né? Continuação mais segura teria sido o quê? Bispo toma, talvez, não sei, tomaria, cavalo toma. Veja aqui, ó, o peão D ativou a dama, então não tem aquele garfo, tá? Ó, toma e toma. Então, por enquanto tá tudo certo, é mais seguro. Mas vamos voltar aqui, vamos fazer que nem Voltaire. Até ele voltava, quem somos nós para não voltar? Então, ele tomou aqui. Dito tudo isso, qual que é a melhor continuação? Então, pessoal, cavalo toma. Tudo bem. Não está cravado, tá tudo bem aqui. Cavalo toma E5. Ele remove o melhor defensor do roque, tá? Melhor defensor, o zagueiro do roque, da posição da ala do rei, tá? Ah, mas o branco não fez roque ainda. Tá, mas vai fazer, provavelmente, tá? Defensor da ala do rei. E acaba com qualquer gracinha de combinação que as brancas possam ter. Então, recaptura, obviamente, né?
E aí, galera, ó, agora vem um ponto interessante, vem o segundo diagrama. O que você jogaria aqui? Pensa, pensa. Você tem um bispo muito chato, né? E outra, você precisa desenvolver. Analisa de pretas aqui, ó. Você tem um peão bem chatinho aqui também. Não deixa você avançar, não deixa você jogar o cavalo para melhor casa. Tá bem chatinho. Então, como que você começa a se soltar? As pretas começam a se soltar. Pensou aí? As pretas jogaram C6, tá? Exclama, lance muito bom. Aí você fala assim, Hugo, mas espera aí. O cara vai fazer um lance de peão quando, né, a gente sabe que na abertura tem que desenvolver peça e tudo certo. Sim, só que esse lance C6, ele é justificável nesta posição. Porque, ó, para pensar, gente, ó, primeiro ponto, se a gente for parar para pensar, o livro diz, né, por pelo menos 4 motivos. O primeiro, você precisa tirar esse bispo daqui antes de avançar o peão D. Senão você vai deixar o seu peão, o seu rei em xeque. Você não pode avançar. Então já é muito chato. O segundo, que é o mais primordial. Ah, eu perdi tempo com o lance de peão. Mas ele vai ter que perder um tempo de peça, de bispo. Porque ele atacou o bispo dele. Ele não tem peças desenvolvidas em jogo para ter uma combinação, um sacrifício, ele não tem nada aqui. Então vai ter que voltar. Então, gente, a perda de tempo sua é compensada pela perda de tempo dele. E aí depois o preto iguala. Tá? Sempre que você de pretas faz as brancas perderem um tempo, você consegue igualar. Porque o branco começa com a vantagem de um lance, né? Terceiro ponto, não agora, mas futuramente, pode ser muito bom, você abre uma diagonal para a dama, ó. Você abre uma diagonal boa para a dama atuar, ó. Né? Essa dama está aberta agora, tá? Inclusive, agora, gente, ó, a ameaça é o quê? Dama A5, cheque, ganha o bispo, né? Ó, dama A5, cheque e tal, e obrigado, né? Parabéns para você. Então, já vem com uma ameaça esse lance, né? Lógico, se o bispo ficar aqui, o bispo não é idiota, ele não vai fazer isso. E outra coisa, o ataque no bispo vai ganhar um peão. Tá? Vocês vão ver. Então o bispo ele volta para C4. Diz o livro que seria melhor, tá? Consistente com o que a posição requer, voltar para E2, tá? Que é uma posição mais de defesa e tal, até porque você perdeu um cavalo aqui. O cavalo ajuda a defender a posição da ala do rei. Então o bispo aqui perto, ele colabora um pouquinho. Mas não tem problema. Bispo C4 não está errado, não. Tá? Tudo jóia. E aí, o que você faz de pretas aqui? Você tem que pensar numa coisa. Ó. Você precisa desenvolver. Amém? Amém. Amém, irmão. Só que agora, você tem D5? Não tem. Primeiro, se você jogar um D5, o cara vai tomar um presunto aqui. Você não pode tomar o peão porque a dama está protegendo. Você vai ficar com esse peão imbecil na sua cara aqui, te enchendo o saco. Eu estou falando isso, gente, para vocês analisarem. Esse bispo não sai. Esse cavalo não sai. Vai sair pela pior casa, você tampa dama e bispo. Né? E F6 não tem. Ah, Hugo, mas e se eu jogar bispo C5, por exemplo? Tem um tático, tá? É um pouco mais avançado, mas tem um tático. Infelizmente, esse lance é uma imprecisão, porque o branco, ele ganha um peão, né? Ganha um peão. Veja que você pode tomar aqui, né? Você pode tomar, torre toma, e a diagonal está aberta, cheque, né? Ganha o peão, tá? É o fim do mundo? Não sei, acho que não, mas eu não queria estar na pele das pretas aqui não.
Então, o bispo C5 agora não é hora. Então, o que você faz? Analisando a posição, você percebe que qual que é o estorvo, qual que é a fimose, o encosto na posição? Peão de E5. O problema na posição das pretas, maior chatice, é o peão de E5. Então você tem que se livrar dele. Qual que é uma maneira simples de você se livrar dele? Dama A5, cheque, né? Ó, dama A5, cheque. Garfoso, né? Então ataca o rei, ataca o peão de E5. A melhor forma de você defender o cheque é com o cavalo, tá? Porque você desenvolve com o tempo no peão também. Lógico, agora vai recuperar, né? Mas você coloca o cavalo já na melhor casa, que é da qual ele vai, né? Na abertura normalmente. Aqui as pretas ganham um peão. Beleza, tá ótimo. Veja que o preto jogou o gambito Genis com o peão do grande centro, tá? A gente tem um pequeno centro, que é onde ficam os dois peões centrais principais, e o centro adjacente, ou o grande centro, que é esse quadradão aqui. Então ele jogou um peão adjacente, conseguiu tomar, defender, e ele está com dois peões centrais, sendo que as brancas não tem nenhum. Então, se você olhar, não tá ruim para as pretas, né? Tá legal, agora sim, agora tá tudo certo. Esse peão chato não tá mais aqui, né? Então é uma boa forma de você começar a pensar num jeito de ganhar, se você tá de pretas, tá bom? E aí você vai mirar no rei. O rei, veja que o rei tá pelado com a mão no bolso, tá? E aí as brancas fizeram um lance que eu quero que vocês pensem. É um lance bom ou um lance ruim? O cara convocou o roque, tá? É um lance plausível e ruim. Por que é ruim? Primeiro, você já mostrou para onde você vai, tá? Por mais que o peão de C6 andou, você pode muito bem fazer o convocar o grande roque, não tem problema nenhum. E por mais que o peão F avançou, tudo bem que esse bispão chato está aqui, mas quando você jogar D5 ele vai ter que sair. Você desenvolve, cobre ali, joga o rocão, joga esse rei para H8 e fica com ele escondidinho. Tá tudo certo. A torre fica na coluna F aberta e vai levar madeira. Tá? Então, primeira coisa, o rei branco já mostrou para onde ele vai. Segundo, ele não tem o cavalo em F3, gente. O cavalo não tá aqui protegendo. Lembra? O zagueirão tá com um roque meio... um roquezinho fraco, né? Não tem muito arroz e feijão nesse roque aqui. Então era melhor aqui, galera, solta a dama, solta o bispo e faz o rocão, tá? Porque no rocão, veja que você tem os três peões intactos, cavalo em C3, tá? Tá tudo bem, tá tudo certo. E aí, claro, né? Jogou D5, tira esse bispo daqui. Então o preto aqui ele domina o centro, né? E com o tempo no bispo e tal, e abre o bispão de C8. Então é um lance necessário, é um lance que assim tá gritando, o peão tá gritando, me solta, me manda para frente. Então beleza, jogou. Bispo B3, tá? Novamente o livro diz que seria melhor voltar o bispo para cá, tá? Para ele tentar ajudar de alguma forma na defesa das casas claras, aqui alguma coisa, no roque, tá? Até porque ele olha para duas diagonais, né? Mas beleza, o cara talvez pensa que ele vai atrapalhar aqui, mas agora já fechou, né? Cavalo F6, olha que delícia, gente. Tá organizando um ataque na ala do rei, simples, desenvolvimento de peça, tá bom? Bispo E3, tá? Aqui, galera, basicamente o cara joga esse porque ele quer impedir o bispo de vir para C5, que é uma casa chata, porque veja que
Depois que esse bispo vier para cá, por exemplo, e o cara fizer um roque, eita, preula, falei que essas pecinhas são leves. Veja que você tem um ponto de coincidência, né, em F2. Você tem um ponto de coincidência aqui, ó, torre bispo mirando. E a coluna, desgrama. E a coluna F está aberta para as pretas. Então o bispo C5 é um lance chatinho, né? Chatoca, chatinha, né? Então ele evita tanto esse bispo de vir para C5, ou às vezes para desalocar essa dama que está centralizada, né? Porque aí o cara vai jogar esse e tirar essa dama daqui, enfim, alguma coisa do tipo. Então é um lance muito bom, tá? Deixa eu ver. Ou às vezes até jogar aqui, tá? Tentar trocar as damas e aliviar a pressão. O que você faz aqui de pretas? O cara jogou um lance que exclama aqui, ó. Lance 11 das pretas, hein? Vamos lá. Lance fino. Só que vem com ameaça desgraçada. Pausou aí? Bispo D6. Primeira coisa, pessoal. Você desenvolveu com ameaça. Ameaça é isso aqui, ó. Matias de Souza Cardoso Gonçalves Pereira da Silva. Então, já ameaçou o Matias ali, tá? Agora, a sutileza do mestre aqui é o quê? Ele quer induzir o cara a empurrar peão. Porque o que o cara vai fazer aqui? É lógico que ele não vai jogar um F4, né? Porque você vai tomar um presunto também, ou sei lá e vai criar fraqueza do mesmo jeito. Esse aqui não adianta nada, porque só abriu a porteira para a dama entrar. Então, é claro que o cara tem que jogar um G3, tá? E aí você veja que, ó, as brancas jogaram G3. É a única maneira de salvar aqui. Lembrando, gente, quando que você vê que o ataque ao roque do cara tá muito propenso de dar certo? A gente já falou isso em várias partidas, em várias aulas, vários vídeos. Vocês vão estar careca de saber. Vocês vão hoje sair daqui craque nisso daí. Ó. Vamos tirar esse peão daqui, vai. Vamos supor que ele tá assim. Isso aqui é um roque bem forte, não é? Veja que você tem um cavalo. Por que é a importância do cavalo? O cavalo, ele é o zagueiro, ó. Ele tá defendendo H2. O ponto de mate, rei e cavalo segura. É perigoso? É claro que é perigoso. Tem que jogar direito, tem que ficar esperto. Mas vê que um G3 aqui, ele não compromete tanto assim. Tanto assim. Ele enfraquece o cavalo, lógico, né? Mas vamos voltar aqui, ó. Mas esse cavalo saiu. Ele não tem um cavalo, não tem o zagueiro no roque, tá? Eu falo que é o zagueiro, gente, porque ele atua nas casas da ala do rei, ó. Ó. G1, H2, H4, G5. Então ele atua desse lado do tabuleiro. Ele atua no centro, ó. Ele atua em E5, D4 e atua perto de casa. E1, D2. Então ele atua na ala, tanto no começo quanto avante, e atua no centro. Então ele é muito flexível. O cavalo em F6 a mesma coisa. Então o cavalo saiu. Esse é o primeiro ponto que você tem que bater o olho. Liga a luzinha. Não tem cavalo. Beleza. E o segundo ponto? Quando o cara empurra peão no roque. Empurrou aqui, empurrou aqui, empurrou aqui, empurrou aqui, empurrou aqui. Por quê? Faz buraco na posição. E aí o cara jogou G3 para prevenir o roque. Olha que delícia. Olha isso daqui, ó. Buraco. Buraco na posição. Lindo, né? Lindo isso aqui.
Então veja que não tem cavalo e as casas claras ficaram maracujá, cheio de buraco, né? E a única defesa, tá? Aí você fala assim, gente, ó, vamos supor, Hugo, você falou do F4, mas por que não funciona, né? Porque se o cara joga um F4, você vai tomar um presunto, tá? E vai ganhar a dama. Por quê? Você vai tomar o rei por F3, o cara vai tomar de dama aqui, dama toma H2 cheque, e rei F2, né? Rei F2 e bispo G4. Aqui, ó. Cadê? Cadê, gente? Será que é isso? Espera aí. Tá. Você vai tomar aqui, ó. Não, calma, volta. Vamos voltar aqui, ó. Fiz confusão, pessoal. Ó. Tá assim, né? O negócio tava assim. Tá falando que se o cara jogasse esse aqui, tá? O F4. Você toma E por F3. Dama por F3. Será que é isso aqui? Ah, porque esse peão não tá aqui, desculpa. Esse peão tava aqui, ó. Por isso que não deu certo. Esse peão não tava aqui mais, caramba. Toma aqui, né? Cheque, rei vem. Joga aqui, né? Você vai fazer o quê? Ganha dama. Porque essa dama ela não tem casa. É isso que eu tinha visto aqui, ó. Ela não tem. Por causa do bispo, ela não tem. Por causa do bispo, ela não pode tomar o cavalo. Pode vir para cá, não pode vir para cá. Não pode voltar para a diagonal. Então você vai ganhar a dama. É isso, eu tinha notado aqui, gente. Vocês perderam a confusão aí do Magrão, mas vamos voltar à posição. É isso que eu tinha notado aqui. Então, por isso, novamente, que esse peão estava aqui, ó, eu tinha colocado ele aqui, por isso que não estava dando certo. Então, por isso que o F4 não funciona. Então, jogou o G3. E aí, enfraqueceu tudo, tá? E aí, o preto ele vai começar um ataque de peças. Hugo, eu posso começar um ataque com H5, H4? Pode, tá? É possível esse ataque aqui. E ganha, provavelmente ganha. Só que aí você não explora as fraquezas. Então, aqui, ó, o ataque que as pretas vai conduzir aqui, ele vai explorar as fraquezas das casas claras, que você conseguiu induzir o seu oponente a fazer. Então, qual que é o lance, gente? Bispo, G4, exclama, faz muito mais sentido, tá? Por quê? O tema aqui é infiltração, cara. Isso aqui, ó. Desculpa, né? A dama vai sair, por exemplo, para alguma casa, aqui, sei lá, e você infiltra, né? E aí, ó, pá, mate. Lógico que não nessa velocidade, mas veja que se você jogar um bispo aqui, fica muito perigoso, cara. Muito perigoso, porque o rei não tem casa mais. Não tem casa mais. E ainda vem com o tempo na dama. Olha que inferno, né? E vamos lá, dama D2. Tá falando aqui, ó. Dama D2. Legal. Isso aqui é legal para vocês verem, ó. O cara foi para E2. Por que ele não cobriu de cavalo aqui? Porque o preto ele planta uma peça no buraco do mesmo jeito, tá? Porque vem, ó, dama H5 e ataca o cavalo mais uma vez, né? Com a dama e tudo mais. Essa torre vem para E1 para defender. E aí, ó,
dama H3 e veja que a ameaça disso daqui continua. Em 2 lances você pode dar mate. Então não adianta muita coisa. Isso aqui não adianta muita coisa não. Por isso que o lance foi dama E2, tá? E claro, entrou, né? Entrou no fígado. E aí o cara jogou o quê? Bispo F4. Ele atacou a dama preta, tá? E fez um raio-x no bispo. Agora é muito importante, pessoal. Para alguns de vocês vai ser óbvio, para outros não. Mas é aqui onde muitos de nós erram, tá? Porque a gente fala assim, putz, cara, se eu tirar essa dama daqui da maneira errada, né? Eu, sei lá, em outra casa, em outro lugar aí, sem defender o bispo, vai cair o bispão limpo aqui. Vai cair uma peça. E o branco talvez vai aliviar, não sei. Esse é o que a gente pensa. Só que eu quero que você olhe a posição. Olha essa posição. Você está de pretas. Você está jogando com um cara forte, né? O cara do mesmo nível que você. Imagina que você está num torneio. Você está num torneio, isso aqui, ó. Tá valendo o rating, hein? Olha a posição. Você tem tempo. Você tem tempo no relógio. Mas eu quero que vocês desenvolvam pensamento lógico. Pensamento lógico. Não é nem cálculo isso daqui. É pensamento lógico. Olha a posição. O que é mais importante na posição? Olhou? O que é mais importante? O bispo F3, que é um demônio, que é um monstro do Lago Ness, que está cortando o rei com ameaça de mate, tá? Arrebentou com as fraquezas do roque. Ou outra coisa? O teu objetivo aqui é dar mate, velho. Dar mate. Então salvar o bispo aqui não é o mais importante, tá? Mesmo que o cara tome o bispo, ele tá perdido. Então, ó, o que o cara tá pensando aqui, as brancas? O cara pensou aqui, ó, aqui eu peguei ele na curva, peguei ele de calça curta. O cara vai ter que jogar um dama E7, por exemplo. Eu tomo, né? Eu tomo aqui, dama retoma e sei lá eu. O que pode vir? Dama F4, né? Oferece uma troquinha, tá tudo certo. O que mais? Pode talvez facilitar alguma coisa, não sei, né? Porque agora essa dama, se ela vier para cá, sei lá, essa torre pode sair, né? Pode sair para algum canto e liberar uma casa, né? O rei. E aí você ganha tempos. Mas, o cara de brancas tá esperto. O cara de pretas. Jogou o quê? Não, aqui, ó. Isso. Vou jogar em G5. Dama F5. Ó, perceba. Colocou em casa clara. Trocou o setor de casas. Já ameaçou entrar aqui, tá? E aí, o capivara tomar o bispo, dama vai entrar e vai dar mate. Mate em 2 e não tem como defender. Então, o que o cara jogou aqui? Cavalo D1. Correndo. Para quê? Para jogar cavalo E3 e vigiar a casa. Ele quer jogar esse aqui e vigiar a casa de mate. Correndo, que nem louco, né? Mas não dá tempo, né? Ó, buraco. Dama entrou em H3. Eita, dama entrou em H3. Cavalo E3, né? Segurou a casa. E aí, o lance que se joga sozinho, qual que é? Tá? Outra ameaça de mate. Cavalo G4. Olha como que se joga sozinho o ataque. Ameaça simples. Dama por H2 mate, tá? Como é que sai disso daqui, né? Como é que você finaliza a partida aqui?
Não tem o que fazer. Viu como que você explora as fraquezas? O cara jogou torre de F em C1 e depois que o preto tomou em H2 com cheque, as brancas abandonaram, né? Porque não tem, é mate, né? Rei F1, dama H1 mate. Não tem o que fazer mais. Então, nessa posição aqui, não há defesa, tá? Então, gente, talvez o vídeo tenha ficado longo aí, mas espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido alguns conceitos de ataque, de pensamento lógico, tá? Antes do cálculo vem o pensamento lógico, tá? É por isso que esse livro se chama Logical Chess, tá? E ele me ajuda demais. E olha que legal, o rei das pretas nem fez o rock, né? Nem precisou, porque o ataque foi tão violento e rápido que chegou primeiro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí, um abraço, um beijo para vocês, bons estudos e bom xadrez!